Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás delas todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Em 1637, o governador de Massachusetts, John Winthrop, conduziu o julgamento contra Anne Marvey Hutchinson, uma mulher chamada naquela época de a Jezabel americana. Hutchinson realizou reuniões em sua casa e conseguiu muitos seguidores. Ela foi acusada de perturbar a paz da sociedade e das igrejas. Entre seus ensinamentos controversos estava de que o homem está unido a Cristo e é justificado sem necessidade da fé. Em seu julgamento, ela alegou que seus ensinamentos lhe foram dados por revelação divina. Seus seguidores escreveram isso durante o tratamento de seus pacientes. O Dr. Quimby permitiu que sua mente se tornasse passiva por algum tempo e dessa maneira foi afetado pela mente perturbada de seu paciente, portanto, pôde sentir suas dores. Então, porque seus sentidos espirituais foram libertados de suas próprias crenças, eles foram possuídos e controlados por uma inteligência superior. Através do que ele aprendeu em suas sessões, Dr. Quimby começou a abandonar suas crenças tradicionais em favor do que a inteligência superior lhe revelava. A revista do Novo Pensamento relatou que Quimby acreditava que Jesus de Nazaré foi a única pessoa que ensinou essa ciência, afirmando: Não tenho dúvidas de que ele seja o único profeta verdadeiro que trouxe ideias inteiramente superiores ao mundo. Note que ele não foi um homem melhor que ninguém, mas ele foi apenas a personificação de uma sabedoria superior. Uma das pacientes de Quimby foi Mary Baker Eddy, que criaria a Igreja da Ciência Cristã em 1879. Em vez disso, ele alegou que seus livros foram inspirados por espíritos e anjos do mundo espiritual. Esses espíritos falaram repetidamente a Swedenborg sobre os erros da doutrina tradicional da Igreja, e, como resultado, ele argumentaria contra a ideia de um Deus triuno e, assim como Mary Baker Eddy veementemente rejeitaria o conceito da expiação cristã e do pecado original. A rejeição de Swedenborg da expiação de Cristo na cruz foi tão extrema que ele escreveu: Posso afirmar, sempre que os anjos ouvem alguém dizer que Deus determinou a condenação da raça humana e como um inimigo fomos reconciliados por seu Filho, eles são afetados de uma tal maneira semelhante àqueles que, por desconforto nos intestinos e no estômago, são levados a vomitar. E em tais ocasiões eles dizem: o que pode ser mais insano do que acusar Deus dessas coisas? Você é um pouco Deus, declara Copeland e Benny Hinn na TV TBN. Eu sou um pequeno Deus, exulta Paul Crouch na televisão internacional. E condena ao inferno os caçadores de heresias que dizem que esses ensinos não são bíblicos. Saia do caminho de Deus, porque Deus está construindo pontes e se Deus não atirar em você, eu vou! Mas a mentira da serpente parece não ter limites denominacionais. O Catecismo da Igreja Católica diz que o Filho de Deus se tornou um homem para que possamos nos tornar Deus. O unigênito Filho de Deus, desejando nos tornar participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza, para que ele pudesse tornar os homens deuses. O Papa João Paulo II disse: o homem é chamado a cooperar com Deus em sua salvação e divinização. A divinização do homem vem de Deus. Essa doutrina não é estranha à Igreja Mórmon. O profeta mórmon dos últimos dias, Spencer W. Kimball, disse:
Em cada um de nós existe a potencialidade de se tornar um Deus. O homem pode se transformar. Ele tem nele a semente da divindade que pode se desenvolver. Talvez a mais assustadora declaração de todas seja essa citação do coronel Michael Aquino, ex-membro da Igreja de Satanás, que começou sua própria igreja satânica chamada Templo de Set. Aquino declarou no show de Oprah Winfrey que nós não somos servos de algum Deus, nós somos nossos próprios deuses. O que desejamos da juventude de amanhã é diferente do que foi desejado no passado. Devemos criar o novo homem para que nossa raça não sucumba ao fenômeno da degeneração tão típica aos tempos modernos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. A Dulan Filmes apresenta uma crônica documentário com Dave Hunt, Carol Matriciana, Dr. Kent Hovind, Joy Schimmel e Dr. Stan Moltke. Megiddo, a Marcha para o Armagedon, parte 2. Origem das espécies. Cyclone B. Uri Geller, Conspiração Aquariana. Nova Era. Ascensão de Lúcifer. Na Bíblia, Deus diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e ar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32:8. Ele diz: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. O salmista escreveu: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, versículo 14. No Antigo Testamento, a história do rei Saul serve como um aviso para aqueles que buscariam o conselho dos mortos ou dos médiuns espirituais, em vez de Deus. Saul havia desobedecido às coisas que Deus ordenara que ele fizesse, e logo enfrentaria problemas, sendo atingido por um grande exército de seus inimigos, os filisteus. A Bíblia diz que ele estava com medo, e seu coração temia muito. A princípio, ele procurou o conselho de Deus, mas quando o Senhor não respondeu imediatamente, em vez de esperar, ele escolheu consultar uma médium conhecida como a feiticeira de Endor.
Saul pediu que ela chamasse o espírito do profeta Samuel, que havia morrido algum tempo antes. Então, o espírito de Samuel apareceu apenas para profetizar a iminente derrota e morte de Saul. Por causa de sua desobediência, Saul foi entregue nas mãos de seus inimigos e morto no dia seguinte. A Escritura diz especificamente que assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Apesar deste aviso, 3.000 anos depois, um site moderno atualmente acolhe as pessoas na homepage da feiticeira de Endor, convidando-as a fazer pergunta aos mortos, exatamente como o rei Saul fazia nos dias bíblicos, dizendo: esta é a sua oportunidade. Infelizmente, este site não avisa os seus espectadores sobre o juízo de Deus. A palavra de Deus diz sobre os astrólogos, prognosticadores e horoscopistas: eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Deus adverte que, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que aqueles que praticam a bruxaria não herdarão o reino de Deus. No livro de Isaías, Deus diz: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chileiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? A lei e a um testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo advertiu a igreja quando escreveu: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Parece que os espíritos sedutores dos séculos XVIII e XIX concentraram-se primeiro em criar uma nova mentalidade nas mentes dos homens a respeito da interpretação tradicional da Bíblia. Mas à medida que o movimento avançava, o ataque chegaria ao coração da autoridade de Deus. Quando o espírito do profeta Andrew Jackson Davis psicografou seu livro sobre os princípios da natureza, que ele alegava ser uma voz para a humanidade, para estabelecer as revelações divinas da própria natureza, ele declarou que, no começo, o universo era um oceano ilimitado, indefinível e inimaginável de fogo líquido. E através de um processo de evolução, todas as coisas procederam desse princípio de poder. Como Mary Baker Eddy, Davis ensinou que Deus não era uma pessoa que criava coisas de acordo com sua vontade, mas era um princípio ou uma força que poderia ser explorada. Descrevendo as leis do homem e da natureza, ele disse: não seria melhor que o mundo existisse nessas leis imutáveis? Que a existência fosse emblemática no brilho e na beleza do Éden. Então, a grande árvore que há tanto tempo foi ocultada da visão mental cresceria e progrediria em glória, em beleza e perfeição. Seus galhos balançariam sobre o mundo. Tais seriam os deliciosos frutos da grande árvore do conhecimento. Ao invés de reconhecer a árvore do conhecimento como uma maldição para a humanidade, Davis veio a abraçá-la. E em vez de permitir que a palavra de Deus defina como entendemos a natureza, Davis sugeriu que a compreensão da natureza pelo homem deveria governar sua compreensão de Deus. Davis escreveu que é o ofício das ciências paleontológicas estabelecerem verdades gerais nos departamentos de astronomia, geologia, anatomia, fisiologia, etc. Tudo está em perfeita harmonia entre si. Nesta verdadeira teologia, temos seus fundamentos e os ensinamentos disso devem constituir o único estudo do teólogo.
Como tal, é convincente que os homens da ciência se tornem os oráculos para o próximo estágio do novo pensamento. Em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. A maioria dos estudantes hoje, embora familiarizados com Darwin, desconhecem o título completo do seu trabalho, que é A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, ou da preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Neste trabalho, Darwin desafia a origem da vida animal no planeta e formaliza as ideias evolutivas que foram ponderadas por séculos. Em 1871, Darwin publicou A Descendência do Homem, no qual aplicou esse pensamento à origem da própria humanidade. Mais de um século depois, Charles Darwin é reverenciado como uma voz profética do humanismo em uma comunidade científica. Suas teorias sobre a evolução são hoje consideradas como fatos científicos. A própria autoria da própria vida, uma vez reconhecida como advinda de um Criador divino, que fez o homem à sua própria imagem, foi agora atribuída ao acaso e à coincidência da natureza. Alguns pesquisadores argumentam que a teoria de Darwin não tem fundamento na ciência real, mas é baseada nos antigos ensinamentos dos mistérios do ocultismo. Primeiramente, eu diria que a teoria da evolução não começou com Charles Darwin. Ela começou muito antes, realmente começou no Jardim do Éden, quando Satanás disse a Eva no capítulo 3 de Gênesis: Eva, se você comer dessa árvore, você será como Deus. Essa ideia de que o homem pode progredir, evoluir e se tornar melhor, você sabe, essa ideia veio do diabo no Jardim do Éden. Foi Satanás que começou com essa história. Existem milhares de pessoas que promoveram ou ensinaram esta ideia. Aristóteles ensinou uma forma de evolução, Platão ensinou um tipo de evolução, os babilônios a pregaram. Ao longo da história, sempre houve gente falando dela. Os egípcios falavam que evoluíram do lodo ao longo do rio Nilo, então Darwin simplesmente tornou popular a teoria. Foi tudo o que ele fez. Ele realmente não inventou a teoria da evolução. Seu avô, Erasmo Darwin, escreveu um livro inteiro chamado Zoonomia, que basicamente descreveu tudo o que Darwin disse. E Darwin, seu neto, roubou as suas ideias. E nunca deu crédito ao avô uma única vez. Foi como um plágio naquela época, mas então a teoria de Darwin chamamos de teoria de Darwin, mas na verdade existia bem antes dele. A teoria da evolução afirma que tudo está evoluindo e melhorando e não vemos nada disso, não vemos mutações produzindo qualquer melhoria a nível genético. A mutação é uma mistura de informações que resulta numa perda genética. Ninguém jamais provou qualquer boa mutação. Algumas pessoas dizem que as bactérias se tornam resistentes às drogas. Eu vejo que é porque elas perderam informação. O antibiótico não pode se apegar ao ribossomo. É como se alguém passasse pela cidade algemando e levando a todos para a prisão e gritando: vou matá-los. Mas você não tem braços, eles não podem algemar ninguém, pois você não tem braços. Então eles dizem: que benéfico. Bem, vai ser benéfico no momento, mas não é benéfico a longo prazo, ok? Portanto, as bactérias têm uma deformação que constitui perda de informações. Agora, são capazes de resistir aos medicamentos, apenas para esse medicamento em particular e apenas por um curto período de tempo. Quando você as coloca de volta à população de bactérias normais, elas não estão em pior situação. Não há absolutamente nenhuma evidência para apoiar a teoria da evolução. Ninguém nunca viu um cachorro vir de um não cachorro e certamente nunca viu um cachorro vir de uma rocha, que é o que ensina a evolução, se voltar milhões de anos. A maioria dos evolucionistas nem conhece a sua própria teoria, nem sabem que acreditam que vieram de uma rocha 4,6 bilhões de anos atrás.
Um típico livro de ciência moderna diz que entre 18 a 20 bilhões de anos atrás, toda a matéria do universo estava concentrada em uma região muito densa e muito quente, que pode ter sido muito menor do que um ponto nesta página. Por alguma razão desconhecida, esta região explodiu. Esta explosão é chamada de o Big Bang. Saindo deste Big Bang, apareceu uma rocha gigante que recebeu uma chuva cósmica por milhões de anos. Os cientistas evolucionistas ensinam que desta rocha, supostamente, veio toda a vida no planeta Terra. Então, a teoria da evolução ensina, sabe, há 20 bilhões de anos atrás, ou em algum momento nos últimos anos, escolha o número, que o nada explodiu e fez tudo. E então todo esse material se espalhou pelo espaço, pela teoria do Big Bang, que lentamente começou a se juntar e a condensar em planetas e estrelas e luas e coisas assim. E então, muito lentamente, ao longo de bilhões de anos, ou rapidamente, se você ouvir de Harvard, um desses planetas, a Terra, começou a desenvolver vida por acaso por um longo tempo, e depois a primeira forma de vida que evoluiu lentamente da sopa no oceano, e depois de muito tempo se reproduziu, e num passe de mágica, é claro. E lentamente se transformou em diferentes tipos de animais, assim elefantes, bananas, humanos, têm um ancestral comum pela teoria da evolução, que é pura especulação, é religião que eles acreditam. Eu não ligo para o que eles acreditam, mas isso não é ciência. Cientistas darwinistas tentam explicar o processo da evolução como um desenvolvimento gradual que ocorre ao longo de milhões de anos. No entanto, alguns cientistas argumentam que para os elementos básicos da vida, isso é simplesmente impossível. O próprio Darwin admitiu que, se pudesse ser demonstrado que existe algum órgão complexo que não poderia ter sido formado por numerosas pequenas modificações sucessivas, minha teoria se desintegraria por completo. Na verdade, durante o século XX, a complexidade dos organismos vivos revelou-se muito maior do que Darwin jamais imaginou. Durante o Conselho do Milênio para o ano 2000, na Casa Branca, o cientista de renome mundial Stephen Hawking comentou que nossos computadores atuais são menos complexos do que o cérebro de uma minhoca, espécie que não é conhecida por seus poderes intelectuais. O ganhador do Prêmio Nobel Linus Pauling ensinou que uma única célula, a menor unidade viva, é mais complicada do que a cidade de Nova York. Em seu livro A Caixa Preta de Darwin, o autor e bioquímico Michael J. Behe argumenta que a complexidade da estrutura celular derruba a ideia de uma evolução gradual. Suas conclusões revelam que máquinas moleculares altamente sofisticadas controlam todos os processos celulares. Os detalhes da vida são finamente calibrados e as máquinas da vida são incrivelmente complexas. Behe escreve que a célula autossuficiente mais simples tem capacidade para produzir milhares de proteínas diferentes e outras moléculas. Síntese, degradação, geração de energia, replicação, manutenção da arquitetura celular, comunicação, reparo, regulação, mobilidade. Todas essas funções ocorrem em praticamente todas as células e cada função requer a interação de inúmeras partes. Uma criança pode morrer por causa de um único defeito em uma das muitas máquinas necessárias para levar proteínas ao lisossomo. Uma única falha no caminho do transporte das proteínas da célula é fatal. A menos que todo o sistema estivesse funcionando por completo, nossos ancestrais teriam morrido. Ele conclui que tentativas graduais de evolução são a receita da extinção. Behe ainda repreende a comunidade científica por ignorar as evidências. Ele diz que a impotência da teoria darwiniana e a contabilização das bases moleculares da vida é evidente pela completa ausência na literatura científica profissional de quaisquer modelos detalhados pelos quais sistemas bioquímicos complexos poderiam ter sido produzidos. No século XX, outros cientistas notáveis concordaram. O astrônomo de renome mundial Sir Fred Hoyle rejeitou a teoria de Darwin.
Foi Hoyle quem cunhou a frase o Big Bang. Ele estava de fato zombando da ideia de que todas as coisas surgiram através de uma grande explosão bilhões de anos atrás. Hoyle calculou que as chances de produzir apenas as enzimas básicas da vida por acaso são 1 em 1 seguidos de 40 mil zeros. Hoyle afirma que acreditar que a primeira célula foi originada pelo acaso é como acreditar que um tornado pudesse varrer um ferro velho cheio de peças de avião e formar um Boeing 747. Ele disse, o mundo científico foi enganado ao acreditar que a evolução foi provada, pois nada poderia estar mais longe da verdade. Hoyle disse, essa situação é bem conhecida pelos geneticistas e, no entanto, ninguém parece denunciar decisivamente a teoria. A maioria dos cientistas ainda se apega ao darwinismo por causa do seu domínio no sistema educacional. Você precisa acreditar nos conceitos ou ser considerado um herege. O biólogo australiano Michael Denton, autor do livro Evolução, uma teoria em crise, afirma que a ciência desacreditou tão profundamente a evolução darwiniana que ela deveria ser descartada. Enquanto isso, o professor de matemática Wolfgang Schmidt disse: evolução é um mito metafísico, totalmente desprovido de sanção científica. No Museu Britânico de História Natural de Londres, o paleontólogo Colin Patterson começou a pedir a outros cientistas que lhe dissessem algo que eles sabiam ser verdade na evolução. Mencionando como biólogo no Museu Americano de História Natural em Nova York, ele disse: fiz essa pergunta à equipe de geologia do Museu de História Natural e a única resposta que recebi foi o silêncio. Eu perguntei também aos membros do Seminário de Morfologia Evolutiva na Universidade de Chicago, um corpo muito prestigiado de evolucionistas, e tudo o que recebi deles foi o silêncio demorado. E eventualmente uma pessoa disse: eu sei uma coisa, que a evolução não deveria ser ensinada no ensino médio. Apesar das evidências, Patterson não abandonou a evolução. Ele disse então, eu acordei e percebi que durante toda a minha vida fui levado a tomar o conhecimento evolucionista como verdade revelada. Ele disse que experimentou uma mudança da evolução como conhecimento para a evolução como fé. O que Patterson descreveu foi sua própria mudança de paradigma de cientista para adorador darwiniano, seu ídolo na catedral do pensamento evolucionista. Essa tendência entre os cientistas foi reconhecida por outros integrantes da comunidade científica. O prédio atrás de mim é o Museu de História Natural de Londres. Parece uma catedral ou uma igreja. Na verdade, é isto que é. É um tipo de templo para a teoria da evolução de Darwin. Pessoas vêm a museus como o Museu de História Natural procurar respostas para suas perguntas. Nós evoluímos dos macacos? Humanos e macacos compartilham um ancestral comum? E ao olhar para a exibição como essa, você pensará que essa pergunta tenha sido respondida com um definitivo sim, mas a resposta está longe de ser definitivamente respondida. De fato, esta apresentação é uma interpretação desses fósseis, a interpretação de um grupo particular de cientistas. Há outras interpretações, mas você não as encontrará neste museu ou em qualquer outro museu do mundo. No início da América, os pais fundadores tinham poucas dúvidas de que o homem havia sido criado, em vez de ter evoluído. A Declaração de Independência diz claramente que consideramos essas verdades evidentes de que todos os homens são criados e que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis. Os pais fundadores sustentavam que os direitos e liberdades dos homens eram defendidos pela autoridade de Deus que os criou, mas se a humanidade apenas evoluiu, então os direitos de um homem são estabelecidos apenas pela opinião do próprio homem. Uma vez que essa opinião muda, os direitos dos homens também podem mudar, como foi no caso da Alemanha nazista. Hitler acreditava que a evolução era verdadeira e que as raças inferiores precisavam ser eliminadas, e ele tinha uma lista.
A opinião de Hitler era de que os judeus e as pessoas consideradas geneticamente inferiores deveriam ser eliminadas da sociedade. Os nazistas acreditavam na visão darwiniana da seleção natural de raças favorecidas para promover suas próprias ideias sobre a luta pela vida. Na verdade, o livro de Hitler, Mein Kampf, significa Minha Luta, uma luta que os nazistas definiram claramente como demonstrado por este filme e propaganda. Vítimas do passado. Na cena de abertura, o narrador faz referências diretas ao ensino de Darwin sobre a seleção natural. Tudo o que é de natureza inviável invariavelmente perece. Nós, seres humanos, transgredimos a lei da seleção natural nas últimas décadas. Não apenas apoiamos formas de vidas inferiores, incentivamos sua propagação. Esses filhos de pessoas doentes têm essa aparência. Pessoas saudáveis e normais vivem em ruas estreitas e escuras e cabanas em ruínas. Para idiotas e loucos, palácios para tratamentos mentais foram construídos, mas essas pessoas nem eram receptivas às belezas que os cercavam. O povo alemão mal sabia a extensão dessa praga. Eles não conhecem a atmosfera opressiva nesses lugares, onde milhares de imbecis babando devem ser alimentados e tratados, indivíduos mais inferiores do que qualquer animal. Nos últimos 70 anos, nosso povo aumentou 50%, enquanto os doentes hereditários aumentaram 450%. Neste desenvolvimento contínuo, em 50 anos, haverá um defeituoso para cada 4 pessoas saudáveis. Uma procissão interminável de horrores invadiria nossa nação. A miséria sem limites afetaria nossa valiosa raça, que marcharia de cabeça para sua destruição. A população judaica está reunida nos campos. Estes são os tipos de judeus orientais que, após a Primeira Guerra Mundial, inundaram as metrópoles da Europa, parasitando seus anfitriões, ameaçando destruir culturas milenares. Sob a influência evolucionista, Hitler declarou: tenho o direito de exterminar milhões de indivíduos de raças inferiores que se multiplicam como vermes. Bem, a Alemanha tinha sido uma sociedade democrática. Os nazistas evoluíram a lei alemã e a mudaram para que ela se adequasse aos seus próprios desejos maus. Na Bíblia, Deus diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É por essa razão que os princípios e os ensinamentos da Bíblia foram considerados tão importantes pelos primeiros americanos. Sir William Blackstone sustentava que as leis criadas pelo homem não deveriam contradizer as leis de Deus. E se as leis do homem contradissessem as leis de Deus, Blackstone declarou que elas não seriam válidas. Em Atos 5:29, os apóstolos disseram que devemos obedecer a Deus e não aos homens. Na Bíblia, Deus revela que, porque o homem foi feito à imagem de Deus, ele ocupa um lugar específico acima de toda criatura na terra. O homem não é igual aos animais do campo, mas seria se toda a vida houvesse evoluído de uma fonte comum. Se esse fosse o caso, matar um homem não seria diferente de matar um inseto, uma vaca ou uma cenoura. Esse foi o pensamento que permitiu Hitler matar milhões na Segunda Guerra Mundial. Exterminar judeus e indesejáveis foi comparado a se livrar de ratos e insetos. Onde quer que os ratos apareçam, eles espalham destruição ao seu redor, estragam a comida e a propriedade humana. Dessa forma, eles espalham doenças, peste, lepra, tifo, cólera, disenteria, etc. Astutos, covardes e cruéis, eles preferem correr em vastos bandos. Entre os animais, eles são destrutivos, um elemento da perfídia e do subterrâneo. Assim também são os judeus entre os homens.
Este documentário nazista mostra trabalhadores usando gás venenoso como pesticida. Cianídeo, que é altamente tóxico, é especialmente eficaz como pesticida. Aqui está a maneira mais simples de usá-lo. É absorvido por flocos de gesso poroso, embalados em latas herméticas. Depois de alguns anos, esse mesmo gás seria usado para matar judeus em Auschwitz. Heinrich Himmler afirmou: o antissemitismo é como se livrar de piolhos. Não é uma questão filosófica. É uma questão de limpeza. Da mesma forma, o antissemitismo é uma medida higiênica que fomos forçados a suportar. Enquanto a evolução ensina a teoria das raças favorecidas, a Bíblia diz que Deus fez de um sangue todas as nações dos homens e que a humanidade recebeu domínio sobre todos os seres vivos na face de toda a terra. O Senhor disse a Noé: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas se Deus não criou os homens, sobre que autoridade a pessoa do ser humano deveria ser protegida? Eu tenho perguntado a evolucionistas por todo o país se a evolução for verdadeira. Eu tenho uma pergunta simples: como podemos diferenciar o certo do errado? Como alguém discerne o certo do errado se a evolução for verdadeira? Um fato simples é que você não pode discernir o certo do errado. Não existe tal coisa como certo ou errado se a evolução for verdadeira. Seu poder é que fará o certo. Onde houver o mais forte, ele consegue prevalecer. Você sabe, o leão mais forte pega a zebra. Dessa forma, é como a teoria da evolução acaba. O resultado final é que não existe um padrão para o certo e o errado. Não há nenhuma base moral. E eu acho que a teoria não é só estúpida, mas é muito perigosa. Logo após a publicação da teoria de Darwin, um homem chamado Christopher Columbus Langdale tornou-se reitor na Escola de Direito de Harvard. Langdale acreditava de todo o coração na teoria da evolução de Charles Darwin. Ele também acreditava que à medida que o homem evolui, suas leis também devem evoluir. Langdale introduziu seu agora famoso método de jurisprudência no sistema jurídico americano. Em seu livro sobre a história da educação americana, o autor e pesquisador Von Schatzer explicou que a jurisprudência basicamente significa que os juízes deveriam interpretar a Constituição e a Declaração de Direitos como eles acreditavam que deveriam ser interpretadas, não necessariamente de acordo com a intenção dos pais fundadores. Na jurisprudência, se o juiz ou juízes não acreditassem em Deus ou na Bíblia, os princípios ou valores cristãos não seriam usados. Se os juízes não acreditassem que o aborto é assassinato, eles decidiriam em seu favor. Se os juízes não acreditassem que a homossexualidade é pecado, eles decidiriam em seu favor. Os famosos comentários de Sir William Blackstone sobre a lei foram usados por cerca de 160 anos pelos tribunais de advogados americanos, no Senado dos Estados Unidos e nas escolas do direito para resolver disputas, para definir palavras e examinar procedimentos. Thomas Jefferson afirmou uma vez que a influência dos comentários de Blackstone na lei era tão forte entre os advogados americanos que eles foram usados com a mesma dedicação e reverência com a qual os muçulmanos usam o Alcorão. Mas na década de 1930, os comentários de Blackstone, baseados em princípios bíblicos, foram descartados em favor do método da jurisprudência evolutiva. A primeira decisão importante, tomada pelos tribunais usando o método da jurisprudência, foi em 1962, a remoção da oração das escolas. A Suprema Corte chegou a decisões em 1962 e 1963, que declararam a oração e a leitura dos versículos da Bíblia nas escolas públicas inconstitucionais. Isso é irônico quando se considera que o sistema escolar americano foi originalmente estabelecido com o objetivo de ensinar a Bíblia a todos os americanos. Talvez o motivo principal de que toda criança americana aprenda a ler possa ser atribuída a uma lei americana antiga, conhecida como o Agir do Velho Satanás, estabelecida em 1647.
A lei começa com as palavras, sendo um dos principais objetivos daquele velho ilusionista Satanás impedir os homens do conhecimento das Escrituras, como nos tempos antigos. Por esse motivo, a lei declarou que as crianças devem aprender a ler e escrever para que possam ler a Bíblia por si mesmas e evitar os erros da Idade das Trevas. Hoje, muitos pesquisadores consideram de grande relevância que a década de 1960 tenha terminado com o padrão americano e com uma educação de mais de 300 anos. No início dos anos 60, em 1963, a oração foi retirada de nossas escolas. E naquele momento, de 1963 em diante, foi quando vimos um grande aumento de doenças sexualmente transmissíveis, uso de drogas ilegais e todos os abusos infantis, sexo antes do casamento. Quero dizer, todos os tipos de indicadores morais começaram a ruir. A América começou a desmoronar moralmente nos anos 60. Penso que, em grande parte, devido à introdução da teoria da evolução nos livros didáticos, que dizem que não há Deus e que não há como determinar o certo do errado. Os ensinamentos bíblicos sobre a criação foram removidos das escolas e a doutrina pagã da evolução os substituiu enganosamente. A evolução é talvez mais claramente vista no ensino hindu da reencarnação. Morrendo e vivendo, esse ciclo sem fim de reencarnação. Esta é a base do pensamento místico oriental hindu, a evolução. Que foi pela morte que o mundo progrediu. Agora, Deus diz que criou um mundo perfeito onde não havia morte. De acordo com a Bíblia, a morte entrou no mundo através de Adão, quando ele pecou no Jardim do Éden. Antes do pecado de Adão, não havia morte. O pecado trouxe a morte. E Deus sacrificou o primeiro cordeiro. O primeiro sacrifício de animais foi realizado pelo próprio Deus, que cobriu os pecadores, provendo uma cobertura para o pecado. E isso era um prenúncio do que Deus faria através de Jesus Cristo, que ele sofreria a morte em um sacrifício de sangue para cobrir o pecado. Então, dizer que havia morte antes da vida, nesse ciclo interminável de reencarnação e evolução, que são sinônimos, os dois ensinos andam juntos e é antibíblico. Então, aqui nós temos escolas hoje que pregam uma fé, mas fé sobre os deuses do paganismo místico, do pensamento oriental, que é a evolução, que agora está sendo ensinado nas escolas e faz parte do processo de condicionamento, onde o criacionismo está sendo retirado das escolas. Por quê? Eles dizem que é religioso, porque veio da Bíblia. Então, você tem um lado da moeda, como o mundo começou a retirar o criacionismo das salas de aula, porque supostamente não seria científico. Mas você tem a outra face da moeda, que sustenta o misticismo oriental, a evolução, e que está sendo trazida para a sala de aula e sendo chamada de ciência. Mas por que a teoria da evolução ganhou tanta força e poder em uma nação fundada em princípios bíblicos? E como muitos chegaram a acreditar que a evolução é um fato e não uma teoria?